Em tempos sômbrios, quando os israelitas eram oprimidos pelos filisteus há 40 anos, vivia na cidade de Zorá um homem chamado Manoá, da tribo de Dan. Sua esposa, porém, era estéril e não podia ter filhos. Certo dia, o anjo do Senhor apareceu a ela e anunciou: "Você é estéril e não tem filhos, mas ficará grávida e dará à luz um filho. Contudo, tome cuidado, não beba vinho nem qualquer bebida fermentada, nem coma nada impuro. O menino será um nazireu, consagrado a Deus desde o ventre, e ele começará a libertar Israel das mãos dos filisteus." A mulher, emocionada e maravilhada com a mensagem divina, correu para contar ao seu marido. Manoá, surpreso, orou ao Senhor para que o anjo retornasse e lhes ensinasse como deveriam criar o menino. Deus atendeu ao pedido, e o anjo voltou, confirmando todas as instruções. O tempo passou, e a mulher deu à luz um filho, a quem chamaram de Sansão. À medida que crescia, o Senhor o abençoava e o seu espírito começou a agir poderosamente nele. Já adulto, Sansão desceu até Timna, onde viu uma mulher filisteia, e decidiu que a queria como esposa. Seus pais, entristecidos, tentaram fazê-lo mudar de ideia, perguntando se não poderia escolher uma mulher entre seu próprio povo. Mas Sansão insistiu, sem saber que essa decisão fazia parte dos planos de Deus para confrontar os filisteus. No caminho para Timna, Sansão encontrou um leão jovem, que avançou contra ele com um rugido feroz. Porém, o Espírito do Senhor veio sobre ele com grande poder, e com as próprias mãos, Sansão rasgou o leão como se fosse um cabrito, sem contar a ninguém o que havia feito. Algum tempo depois, ao retornar pelo mesmo caminho, Sansão encontrou o cadáver do leão e dentro dele uma colmeia de abelhas com mel. Ele pegou o mel e o provou, compartilhando com seus pais, mas sem revelar sua origem. Na celebração de seu casamento, Sansão lançou um desafio aos filisteus. "Vou lhes propor um enigma. Se vocês conseguirem decifrá-lo em 7 dias, eu lhes darei 30 roupas finas. Mas se não conseguirem, vocês deverão me dar o mesmo." Os filisteus aceitaram e ele disse: "Do que come saiu comida, do forte saiu doçura." Durante 3 dias, ninguém conseguiu resolver o enigma. Então os filisteus ameaçaram a esposa de Sansão para que conseguisse a resposta. Desesperada, ela chorou durante os dias da festa até que Sansão cedeu e lhe revelou o segredo. Ela, por sua vez, contou aos filisteus. No último dia, os filisteus responderam: "O que é mais doce que o mel? O que é mais forte que o leão?" Sansão, furioso por perceber a traição, foi até Ascalon, matou 30 homens, pegou suas roupas e as entregou aos que haviam respondido ao enigma. Ardendo de ira, voltou para a casa de seu pai, e sua esposa foi dada a outro homem. Mais tarde, ao descobrir o ocorrido, Sansão jurou vingança. Ele capturou 300 raposas, amarrou suas caudas em pares, prendeu tochas a elas e as soltou nos campos dos filisteus, queimando suas plantações, vinhedos e oliveiras. Os filisteus, em retaliação, mataram a esposa de Sansão e sua família. Em resposta, Sansão os atacou violentamente. Os filisteus, enfurecidos, marcharam contra Judá, exigindo que lhes entregassem Sansão. 3.000 homens de Judá foram até Sansão e o convenceram a se entregar. Amarraram-no com cordas novas e o levaram aos filisteus. Quando os inimigos avançaram contra ele, o Espírito do Senhor veio sobre Sansão com poder. As cordas se desfizeram como se fossem fios queimados, e ele, encontrando a mandíbula de um jumento no chão, a usou para matar 1.000 homens. Depois disso, clamou a Deus por água, e o Senhor fez brotar uma fonte para saciar sua sede. Certa vez, Sansão foi até Gaza, onde os filisteus armaram uma emboscada para capturá-lo ao amanhecer. Porém, no meio da noite, Sansão se levantou, arrancou os portões da cidade junto com suas trancas e os carregou até o topo de uma colina. Mais tarde, Sansão se apaixonou por uma mulher chamada Dalila, do vale de Soreque. Os líderes filisteus ofereceram a ela uma grande soma de dinheiro para que descobrisse o segredo de sua força. Dalila tentou diversas vezes arrancar a verdade de Sansão, mas ele a enganava com respostas falsas. No entanto, ela o pressionou tanto, dia após dia, que ele acabou confessando: "Nunca cortaram o meu cabelo, pois sou nazireu de Deus desde o ventre. Se meu cabelo for raspado, perderei minha força e serei como qualquer outro homem." Dalila percebeu que ele havia falado a verdade e chamou os filisteus. Enquanto Sansão dormia em seu colo, mandou que raspassem sua cabeça. Quando ele acordou, pensou que poderia se livrar como antes, mas não sabia que o Senhor havia se afastado dele. Os filisteus o capturaram, arrancaram seus olhos e o levaram para Gaza, onde o prenderam com correntes de bronze e o colocaram para girar um moinho na prisão.
Com o tempo, seu cabelo voltou a crescer. Certo dia, os líderes filisteus se reuniram no templo de Dagon para celebrar sua vitória sobre Sansão. Mandaram buscá-lo para que os divertisse. O templo estava repleto de homens e mulheres, e havia cerca de 3.000 pessoas no terraço assistindo. Sansão foi conduzido por um servo até as colunas centrais que sustentavam o templo. Ele então orou ao Senhor: Ó soberano Senhor, lembra-te de mim. Fortalece-me só mais esta vez, para que eu me vingue dos filisteus por meus olhos. Ele agarrou as colunas com ambas as mãos e empurrou com toda a força. O templo começou a tremer. O som das pedras rachando ecoou pelo salão. O chão estremeceu e, num estrondo avassalador, o templo desabou, matando todos os presentes, incluindo Sansão. Naquele dia, ele matou mais filisteus em sua morte do que durante toda a sua vida. Seus irmãos e a família vieram buscar seu corpo e o enterraram entre Zorá e Estaol, no túmulo de seu pai, Manoá. Sansão havia julgado Israel por 20 anos. Assim termina a história de Sansão, um homem dotado de uma força divina, mas que também teve fraquezas humanas. Sua vida é um testemunho do poder de Deus, da fragilidade humana e da fidelidade do Senhor, que usa até os mais falhos para cumprir seus propósitos.